Neste exato momento, algo chocante aconteceu em Israel e as principais redes de notícias mal estão cobrindo. Quando você vir o que é, entenderá porque isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a profecia bíblica. Em 30 de abril de 2025, exatamente às 17h47, hora local, uma enorme tempestade de areia, diferente de tudo o que Israel já viu na história moderna, desceu sobre o deserto de Negev com uma força tão terrível que as bases militares não conseguiram fechar seus portões. Cidades inteiras desapareceram em segundos e o céu ficou de um tom laranja sangue. Mas aqui está o que ninguém está comentando. Não era uma tempestade de areia comum. O que vou mostrar a você vai deixá-lo de queixo caído. O momento, o local e a intensidade sem precedentes, cada detalhe aponta para algo sobre o qual os antigos profetas nos alertaram há milhares de anos. Você está prestes a descobrir porque essa tempestade sobre Israel está enviando ondas de choque pela comunidade profética e porque o que aconteceu em Berseba pode ser o sinal mais claro que vimos em décadas. Fique comigo até o final porque isso vai te surpreender. Meu amigo, imagine estar em Berseba, olhando para o sul em direção ao deserto, quando de repente você o vê. Uma enorme parede de poeira e areia subindo centenas de metros no ar, movendo-se em sua direção como uma criatura viva. Foi exatamente isso que milhares de israelenses testemunharam em 30 de abril de 2025. O canal 12 News capturou imagens que se tornaram virais em poucas horas. A tempestade atingiu a base militar de Shifa, em Negev, com tanta força que os soldados pessoal militar treinado não conseguiram fechar fisicamente os portões da base, pois o vento estava forte demais. A visibilidade caiu para zero em segundos e a cidade inteira do deserto foi completamente engolida. Mas aqui está o que vai te chocar. Isso não foi classificado como um evento climático normal. O meteorologista israelense Lior Sodri havia alertado mais cedo naquele dia sobre condições incomuns, mas nem mesmo ele poderia ter previsto o que estava por vir. As temperaturas atingiram 38 graus Celsius ao longo da costa e então a tempestade chegou com ventos tão fortes e intensificaram os incêndios florestais entre Jerusalém e Tel Aviv, que já queimavam 2.500 hectares de terra. Espera até ver o que aconteceu em seguida, porque as conexões bíblicas estão prestes a ficar assustadoras. Agora é que a coisa fica insana. Essa enorme tempestade de areia não aconteceu em um dia qualquer. O fenômeno ocorreu em 30 de abril, forçando Israel a cancelar as comemorações do 77º dia da independência pela primeira vez na história do país. Pense nisso por um momento. Israel já celebrou o Dia da Independência em meio a guerras, ataques terroristas e pressão internacional. Mas essa tempestade foi tão sem precedentes que toda a cerimónia do governo precisou ser cancelada. Só o momento certo já deveria fazer você questionar tudo. Mas espere, há algo ainda mais impressionante que ninguém está percebendo. Lembre-se de Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai. A Bíblia descreve isso com precisão. Houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e todo o monte tremia fortemente. Parece familiar. Os antigos israelitas estavam ao pé de uma montanha coberta de fumaça e fogo, incapazes de se aproximar devido à terrível demonstração de poder divino. Agora, milhares de anos depois, outra nuvem enorme desce sobre Israel, desta vez deixando o céu alaranjado e impedindo que as pessoas vejam ou se movam. O padrão está se repetindo, meu amigo, e o que estou prestes a revelar fará seu coração disparar. Veja o que vai deixá-lo sem palavras. O antigo profeta Elias descreveu a voz de Deus, não no terremoto ou no fogo, mas na voz mansa e suave que veio depois da tempestade. Mas antes daquela voz gentil, havia sempre a própria tempestade, uma demonstração de poder que exigia atenção. Jó 37, 2-5 declara: ouçam atentamente o trovão de sua voz. Ele trovaja com sua voz majestosa e não os detém quando sua voz é ouvida. Deus trovaja maravilhosamente com sua voz. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Agora conecte isso ao que aconteceu em Berseba. O comandante do corpo de bombeiros israelense, Shmulik Friedman,
Disse à rádio do exército israelense que os incêndios florestais podem ser os maiores da história de Israel, não apenas dos últimos anos, mas de toda a história. Combinados com a tempestade de areia, os serviços de emergência ficaram completamente sobrecarregados. E aqui está a parte que fará você questionar tudo o que pensava saber. No 1:3 diz: o Senhor tem o seu caminho no redemoinho e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Leia novamente: as nuvens são o pó dos seus pés. Quando aquela nuvem alaranjada consumiu o sul de Israel, foi apenas o clima ou foi a poeira levantada por algo ou alguém caminhando pela terra? Você não pode ignorar o que aconteceu em Berseba especificamente. Esta não é uma cidade israelense qualquer. É uma das mais antigas e profeticamente significativas de todas as escrituras. Berseba significa poço do juramento. Foi onde Abraão fez uma aliança com Abimeleque, onde Isaac cavou poços e invocou o nome do Senhor, e onde Jacó teve sua visão da escada que alcançava o céu antes de fugir para Arã. É também a fronteira sul da terra prometida, de Dan a Berseba. Agora, em 2025, este exato local, esta cidade da aliança, foi atingido pela tempestade de areia mais intensa da história registrada de Israel. As filmagens mostram a cidade inteira desaparecendo em um vazio alaranjado em questão de segundos. Prédios, ruas, veículos, tudo desapareceu. Ezequiel 1:4 descreve sua visão profética começando desta forma: então olhei, e eis que um redemoinho vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo intenso envolvia, e um brilho ao redor dela, irradiando do seu meio como a cor de âmbar do meio do fogo. Uma grande nuvem, fogo intenso, cor de âmbar. Isso se parece com o que desceu sobre Berseba? Se você acredita que Deus ainda fala por meio de sinais na natureza, escreva nos comentários. Os céus declaram a sua glória. Esta será a sua declaração pública de fé e conscientização. Mas o que estou prestes a mostrar mudará tudo. A tempestade de areia não atingiu Israel sozinha. Ela chegou simultaneamente a enormes incêndios florestais que queimavam há dias entre Jerusalém e Tel Aviv. Fogo e nuvem juntos sobre Israel ao mesmo tempo. Isso lhe lembra alguma coisa? Deixe-me levá-lo de volta a Êxodo 13, 21-22. Atambutou-lo o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar ao caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, a fim de caminharem de dia e de noite. Ele não removeu a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite de diante do povo. Por 40 anos, Israel foi guiado por uma nuvem durante o dia e por fogo à noite. Esses não foram eventos separados, foram manifestações da presença de Deus. Agora, em abril de 2025, vemos fogo e nuvem novamente não guiando Israel pelo deserto, mas cobrindo a própria terra. Os incêndios florestais queimaram 2.500 hectares e forçaram a evacuação de várias cidades. 9 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência classificaram o evento como sem precedentes. E, quando pensavam que não poderia piorar, a tempestade de areia chegou. A próxima parte fará você questionar tudo o que pensava saber sobre a linha do tempo de Deus. Espera até ver o que acontece a seguir, porque é aqui que tudo fica assustador. Ao longo das Escrituras, sempre que Deus estava prestes a fazer algo monumental com Israel, ele o anunciava primeiro por meio da natureza. Antes de proferir a lei no Sinai, trovões, relâmpagos, nuvens espessas, fogo e terremoto. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre do céu. Antes de julgar o Egito, 10 pragas envolvendo granizo, escuridão e morte. Antes do julgamento final, Apocalipse descreve terremotos, granizo, fogo misturado com sangue e o sol escurecendo. O padrão é inconfundível. A reação divina é precedida por demonstrações dramáticas na natureza que servem tanto como aviso quanto como declaração. Agora observe o que está acontecendo em Israel em 2025, não apenas esta tempestade de areia, mas toda a sequência de eventos. De acordo com a Autoridade de Água de Israel, esta foi apenas a segunda vez em mais de 30 anos que o país experimentou invernos chuvosos consecutivos como este. Em maio de 2020, Israel registrou 828 raios em uma única tarde, 2.748% acima da média mensal, chuvas sem precedentes, raios recordes.
Secas históricas seguidas de inundações repentinas e agora a pior tempestade de areia da história moderna, combinada com os maiores incêndios florestais que Israel já viu. Meu amigo, quando um padrão deixa de ser coincidência e começa a ser uma mensagem. Aqui está o que vai fazer você parar de respirar. Testemunhas descreveram o céu ficando laranja escuro, não amarelo, não marrom, mas uma cor laranja sangue que, segundo os fotógrafos, parecia quase sobrenatural. O Salmo 18, 7-9 descreve a aparição de Deus desta forma. Então a terra tremeu e se abalou. Os fundamentos das colinas também tremeram e foram sacudidos, porque ele estava irado. Fumaça subiu de suas narinas e fogo devorador saiu de sua boca. Carvões foram acesos por ele. Ele também abaixou os céus e desceu, com trevas sob seus pés, e uma nuvem marrom alaranjada tão espessa que bloqueou o sol e transformou o dia em um crepúsculo assustador. Foi exatamente isso que os moradores israelenses relataram. A sensação de que o próprio céu havia descido ao nível do solo. As redes sociais explodiram com vídeos mostrando a aproximação da tempestade. Um clipe viral captura o momento em que a parede de areia atinge Berseba, uma massa imponente de poeira agitada que desce mais rápido do que os veículos conseguiam escapar. Pessoas que testemunharam disseram que parecia apocalíptico. Essa palavra continua aparecendo em depoimentos. Apocalíptico. A palavra grega apocalipse não significa destruição. Significa desvelamento ou revelação. Então, quando as pessoas dizem que esta tempestade pareceu apocalíptica, elas estão literalmente dizendo que parecia que algo estava sendo revelado. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal agora. Cada vídeo será uma nova oportunidade de crescimento espiritual e de preparação para os tempos em que vivemos. Você não vai acreditar no que descobri a seguir. Lembra daquele versículo de não sobre as nuvens serem a poeira dos seus pés? Deixe-me mostrar porque isso é mais significativo do que você pode imaginar. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, quando um rei ou um exército conquistador se aproximava de uma cidade, via-se a nuvem de poeira muito antes de ver as forças reais. A poeira anunciava sua chegada, era um sinal de alerta que dava tempo para se preparar ou fugir. Essa é a imagem que não está usando. A aproximação de Deus levanta nuvens de poeira como um rei poderoso marchando pela terra. A própria tempestade é o anúncio. Estou chegando. Agora considera isto. Israel nunca teve uma tempestade de areia tão intensa na história registrada. O governo cancelou o dia da independência. As bases militares não puderam funcionar. Cidades inteiras ficaram às escuras, estradas foram fechadas, voos cancelados e a nação ficou essencialmente paralisada. Era como se algo ou alguém caminhasse pelo sul de Israel com tanto poder que a própria terra respondeu. A poeira se levantou, os incêndios se intensificaram, os ventos ivaram e todos que testemunharam sabiam, no fundo de seu espírito, que isso era diferente de qualquer evento climático que já haviam experimentado antes. O que estou prestes a revelar enviará ondas de choque através da sua compreensão do tempo profético. Este é o momento que muda tudo. Jesus disse a seus discípulos em Mateus 24, 32-33, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Às portas. A figueira é um símbolo de Israel. Quando Israel retornou como nação em 1948, os estudiosos das profecias disseram que a figueira estava florescendo novamente. Agora, 77 anos depois, um número biblicamente significativo que representa a conclusão, vemos sinais sem precedentes sobre a terra. Jesus não disse, se virdes estas coisas, mas quando virdes estas coisas. Ele esperava que seus seguidores estivessem atentos, alertas, prestando atenção aos sinais na natureza e em Israel especificamente. Lucas 21:28 acrescenta: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Meu amigo, você está observando? Está prestando atenção? Quando o céu sobre Israel fica laranja, quando os incêndios se alastram, quando tempestades de proporções históricas descem sobre a terra da aliança.
Estes não são eventos climáticos aleatórios para serem vistos nas redes sociais. Estes são sinais que exigem uma resposta. E o que você fizer a seguir determinará tudo. Se esta mensagem for significativa para você, clique em curtir agora. Ao fazer isso, você ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. Você não pode mais ignorar isso. O antigo profeta falou de dias em que Deus abalaria as nações, quando rugiria de Sião, quando sua voz soaria de Jerusalém. Joel 13:16 declara: O Senhor também rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo. Em 30 de abril de 2025, algo abalou Israel. Não um terremoto, mas uma tempestade tão poderosa que paralisou a nação. E aconteceu em Berseba, o portão sul, o local da aliança durante o dia da independência de Israel, forçando o cancelamento das celebrações pela primeira vez em 77 anos. As chances de todos esses fatores se alinharem por acaso são astronomicamente pequenas. O local, o momento, a intensidade, o simbolismo e os paralelos bíblicos, todos os elementos apontam para a mesma conclusão. O céu está falando e a mensagem é urgente. 1 Tessalonicenses 5:4 diz: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. O dia está chegando, mas aqueles que estão atentos não ficarão surpresos. Eles reconhecerão os sinais. A questão não é se Deus está falando por meio desses eventos, mas se você está ouvindo. Você está pronto. Está preparado para o que está por vir, porque, meu amigo, a hora é mais tarde do que você pensa. A enorme tempestade de areia que desceu sobre Israel em 30 de abril de 2025 não foi apenas uma anomalia climática. Foi um sinal escrito no céu com fogo e poeira, uma mensagem transmitida na antiga linguagem de trovões e nuvens, a qual os profetas nos alertaram para estarmos atentos. Do Monte Sião aos campos de Berseba, da visão de Ezequiel, a revelação de João, o padrão sempre foi claro. Quando Deus está prestes a agir, a natureza responde primeiro. A terra treme, os céus se abrem, os ventos rugem e aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, reconhecem que estão vivendo. Estamos nesse momento agora. A figueira está florescendo, os sinais estão se multiplicando, o relógio está marcando em direção à meia-noite e cada tempestade sobre Israel, cada evento sem precedentes. Cada alinhamento de significado profético está gritando a mesma mensagem. Acorde, observe, esteja pronto. A pergunta que fica é simples: o que você fará com o que sabe agora? Deixe seu comentário dizendo: estou observando e pronto. A Tambutol, nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos ainda mais sinais que estão se desenrolando agora mesmo em Jerusalém.